A Bíblia diz que Deus deixou escrito o seguinte: o meu justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que nós fazemos, né, na vida, seja o que for, se não acreditamos naquilo que estamos fazendo ou vamos fazer, geralmente não dá certo. E na fé principalmente. Na fé principalmente. Na fé, a Bíblia fala sobre o crer, o acreditar, o se lançar. E Deus, ele sempre dá resposta às pessoas que se lançam no altar, que acreditam na palavra dele. E a palavra de Deus, ela se materializa na vida daqueles que creem. Nós temos exemplos na Bíblia extraordinários sobre isso. Mas eu tenho falado sobre Gideão, e Gideão foi um exemplo dessa fé. Por quê? Porque quando Deus chamou Gideão, Gideão estava com a vida toda destruída, toda desgraçada, né? Os inimigos vinham todos os anos e roubavam tudo, tiravam tudo deles. E Gideão então chegou a um ponto que ele, não aguentando, ele tomou uma posição de malhar o trigo, né? De ir para o lagar, de resolver aquele problema dele. Só que da forma que ele estava fazendo, não traria para ele resultado que ele esperava. Ia ter melhoras. Não ia ter uma mudança, uma transformação. Ia ter umas melhoras ali que não iria trazer a satisfação plena que ele queria na vida, que era ter paz, que era ter uma vida tranquila. Assim são muitos hoje em dia. Só que precisava que Gideão se lançasse na palavra de Deus. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a palavra. E a palavra diz que aqueles que vêm ao Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que obedecem à palavra de Deus, esses alcançam as promessas. Então tem que haver uma entrega, tem que haver realmente uma dedicação, né? Tem que haver tem que se lançar, a pessoa tem que se lançar de fato na palavra de Deus. Não pode ela apenas dizer que crê, mas não se lança, não obedece, não pratica a palavra. Então, Gideão, Deus se apresenta a Gideão naquele momento, né, e fala com ele: olha, o Senhor é contigo, vai nessa força sobrevalente. E Gideão disse: não, se o Senhor fosse comigo, isso não aconteceria, eu não viveria dessa forma. Quer dizer, Gideão tinha um conhecimento de Deus, Gideão sabia que Deus fazia milagres e maravilha, mas Gideão, pelo que o texto nos apresenta, Gideão tinha o conhecimento, mas não sabia, digo eu, dentro dessa visão, o como servir a Deus, o como fazer para que essas promessas de Deus viessem a acontecer na vida dele. Porque o grande exemplo disso é quando Deus se apresenta e diz: vai nessa tua força, eu sou contigo, né, e tu vai livrar Israel da mão dos inimigos. E Gideão começou então a dizer: poxa, peraí, como? Se a minha família é menor de Israel, eu sou o menor da minha casa. Então Gideão começa então a mostrar para Deus que ele não tinha capacidade nenhuma. Então Gideão, na verdade, não conhecia Deus plenamente. Gideão conhecia mais ou menos. Gideão não tinha um conhecimento profundo de Deus. Por quê? Porque Gideão, quando ele começa a ter um diálogo com Deus, ele começa a mostrar uma outra fé. A fé de que poxa, o Deus de Israel pode até fazer isso tudo, mas não estava com ele, não era com ele.
E a vida era essa aí, né? Uns passam por luta, outros não. De repente a fé de Gideão era essa por causa das respostas que Gideão dava a Deus. Não, Deus, poxa, olha, minha família é a última de Israel, eu sou o último da minha casa. Quer dizer, ele mostrou que não tinha capacidade nenhuma. Então ele achava que Deus, né, nessa visão, ele achava que Deus usava as pessoas com capacidade ou pela sua capacidade. Não era isso. Deus não usa pessoas assim. Deus não faz acepção de pessoa, nem usa a pessoa por causa das suas capacidades. Deus usa pela fé. Né? E o exemplo foi o próprio Gideão que, dizendo para Deus que não tinha condições nenhuma, né, que a sua família era a última, e Deus falou para ele: Gideão, não te mandei eu? Então eu vou livrar você, né, e você vai salvar Israel da mão dos inimigos. Só que aí Deus começa a mostrar para Gideão a forma que é necessária para que esse poder, essa palavra, venha ter força na vida de uma pessoa. É a obediência. Então Deus começa a ensinar a Gideão a forma que ele teria que servi-lo. Né? E aí chama Gideão para o altar, chama Gideão para o sacrifício, mostra a Gideão que a forma que ele estava fazendo, que ele entendia, não mudaria a vida dele. Então Deus mostra para Gideão qual é a forma, qual é o jeito, como que ele deveria fazer, como que ele deveria se lançar no altar, como que deveria se sacrificar, né, no altar de Deus. Deus mostra tudo, porque Gideão começou ali a sacrificar, a ofertar, tal, e achou que isso ia resolver. Não, Deus falou para ele: isso não resolve. O que resolve é o sacrifício. E aí Deus pede o segundo boi. A própria Bíblia você pode ler em Juízes, capítulo 6 em diante. Deus pede o segundo boi, o boi mais forte, quer dizer, o melhor. Deus, ele não se agrada quando a pessoa vem até ele e oferece qualquer coisa, ou vem sem fé, bota no altar, mas não acredita de fato que aquilo pode acontecer. Quando a pessoa sacrifica qualquer coisa, ela demonstra que ela não crê totalmente em Deus. E Deus sabe disso. É claro que Deus sabe disso. E ela demonstra que ela não tem aquela certeza absoluta de que Deus vai fazer o milagre. Quando a pessoa tem essa certeza, quando ela tem essa fé, quando ela tem essa crença em Deus, de que de fato Deus vai fazer o melhor, ela não tem medida para ir para o altar. Ela se lança com toda a sua força. E ela recebe de Deus o milagre que Deus promete. Assim foi com Gideão. Gideão estava indo parcialmente para o altar. E Deus falou: Gideão, não é assim que funciona. Não é assim. Você tem que vir com toda a sua força, com toda a sua crença, com tudo que você tem. Aí sim eu vou agir na sua vida. Está aí, está escrito, né? Isso está escrito em Juízes, capítulo 6, 7 e 8. E então Gideão, quando obedeceu de fato a palavra e foi para o altar com toda a força dele, com o melhor dele, Deus deu a Gideão o livramento, né? Libertou Gideão de toda aquela maldição que ele vivia, que não era só da vinda dos amalequitas, dos medianitas, nem dos povos do Oriente. Não era só isso. Gideão também tinha problemas familiares, problema na sociedade, problema de inferioridade. Gideão tinha vários problemas. Tanto é que quando Deus se apresenta, ele fala: eu sou menor, minha família é mais pobre. Quer dizer, Gideão tinha outros problemas. Né? E Deus então falou para ele: você vai libertar Israel da mão dos inimigos. Quer dizer, Deus disse: eu vou te fazer grande. Eu vou te fazer grande, eu vou te botar por cima, eu vou mostrar para esse povo quem sou eu na vida de quem crê. Por isso que é importante quando a pessoa tem que vir com força, tem que ser o melhor. Se não for, vai viver uma vida, mesmo conhecendo a Deus, uma vida medíocre, uma vida sem propósito. Deixa claro para nós que se cremos, então temos que nos lançar. Temos que nos lançar. E foi isso que
Deus nos mostra nessa caminhada de Gideão. Gideão, quando ele se apresenta a Deus, mostrou que o problema dele não era só os amalequitas, os medianitas, os povos de origem. Era ali também a rejeição da família, a rejeição da sociedade, né? A pobreza, a dificuldade que ele tinha. E Deus, chamando Gideão para o altar e mostrando Gideão como fazer, que era o melhor, se lançar com seu tudo, que muita gente não gosta disso, né? Deixa Satanás falar no ouvido e falar, mas não é bem assim, então vive da vida que quer. Mas se quer uma vida abençoada, se quer realmente um milagre na vida, tem que se lançar no altar com o seu melhor. E isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Isso não é uma questão pessoal, não é questão de um pastor que decidiu isso. Isso é bíblico. O próprio Deus falou sobre isso, o próprio Deus conduziu Gideão, e quando Gideão se lança com o seu melhor, quando ele faz aquilo que Deus mandou, o milagre aconteceu. E Gideão, meu amigo, minha amiga, só com 300 homens consegue livrar Israel da mão dos inimigos, que era um exército inumerado como a areia da praia, incontável. Assim Deus deu a vitória a Gideão, pelo sacrifício, pela fé, pela atitude que Gideão tomou no altar. E hoje não é diferente. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E hoje ele se apresenta a cada um de nós dessa forma, dizendo, olha, muda a sua forma de servir, se lança no altar, acredite, poxa, vem com força, faz as coisas crendo que vai acontecer. Não faz qualquer coisa, não faz, porque não adianta, não vai mudar. Então, Deus hoje fala com a gente, da mesma forma que ele falou com Gideão, olha, eu vou te fazer grande, eu vou te botar como cabeça e não cauda, eu vou te botar por cima e não por baixo, vou dar vitória a você, vou te curar, vou te libertar, vou prosperar, vou abençoar a sua família, mas precisa que você venha para o altar, de fato, crendo em mim. Outro problema é que as pessoas, elas vêm para o altar contestando, como Gideão no início. Ah, meu Deus, o senhor sabe, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e, poxa, o senhor sabe que isso eu não posso, sabe? Se a pessoa vem para o altar assim, não vai resolver. Venha, se lança, faça o seu impossível, bota no altar toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua crença em Deus. Eu te garanto que Deus vai te dar resposta como deu a Gideão, tá certo? Então, a fé é convicção de fato que não se vê, mas se crê que existe. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não a fé que esse mundo fala, uma fé religiosa, uma fé que diz que acredita, mas não foge da aparência do mal, não larga o que está fazendo de errado, continua no pecado, mesmo sabendo que está no pecado, né? E aí quer que Deus faça milagre. A pessoa só vai se afundando, só vai se enterrando dia após dia. Quer, disse o Senhor Jesus, vim após mim, negue a você mesmo, toma a sua cruz e me siga, disse ele. Então, Gideão dizia para Deus, olha, poxa, eu sou o último, eu sou o menor da minha casa. E Deus falou, Gideão, eu vou fazer na sua vida um milagre, mas você tem que acreditar em mim. E Gideão, por acreditar em Deus e fazer a vontade de Deus, largar o pecado, largar tudo de errado, cumprir com aquilo que foi determinado a ele, botando o seu melhor no altar. Gideão sacrifica o seu melhor, o seu tudo no altar. Gideão teve a resposta que Deus prometeu a ele. E cada um de nós, se fizermos isso, se nos lançarmos de todo o nosso coração, acreditar e fazer a vontade de Deus, fugir da aparência do mal, também vamos adquirir as promessas de Deus nas nossas vidas. Diga graças a Deus. Então, hoje Deus se apresenta a você e ensina você o caminho que você deve andar. O caminho que você deve trilhar para alcançar o milagre que tanto você almeja na sua vida. Se lance. E você que está nessa campanha aí, você que está no propósito, olha, vem forte para o altar. Eu te garanto que você vai ter a resposta. Eu te garanto, você vai ter a resposta. Não vem fraco não, né? Como diz o outro. Não vem mole não. Vem decidido, decidida. Porque as pessoas que se aproximam de Deus têm que crer que Deus vai mudar a vida dela. E quando a pessoa crê, ela faz o sacrifício, ela se lança, porque ela sabe que vai ter resposta. Essa é a fé que a Igreja Nação de Deus passa para as pessoas. Tudo é possível que crê, né? E aqueles que creem de fato vão receber a resposta de Deus. Hoje é o dia do seu milagre,
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde abundantemente em nome do Senhor Jesus e que você venha alcançar, através da fé, do sacrifício, da fé, da certeza, de se lançar, da obediência, de fugir da aparência do mal, você venha alcançar um milagre tão desejado na sua vida, tá certo? Fique na paz e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça que hoje é o dia do seu milagre. Tchau, que Deus abençoe.